muitos jovens não se preocupam aí com a saúde do coração. Gente, mas deveriam se preocupar mais. Um estudo da Universidade da Harvard, né, lá dos Estados Unidos, mostrou aí que o número de pessoas, né, com menos de 40 anos que sofreram aí infarto, gente, cresceu num ritmo assim de 2% ao ano. 20% dos sobreviventes de infarto entre 2000 e 2016 estavam dentro dessa faixa etária. Mas no Brasil, ataques cardíacos, né? E AVCs, eles são aquelas doenças que mais matam antes dos 60 anos. Se você não sabe, o bom é que você fique aí por dentro e comece a pensar, opa, hoje eu vou no médico, hoje eu vou fazer o exame para ver como é que anda meu coração, né? E aí, gente, a gente ouve muito falar em infarto, né? Infarto, como é que é isso? Infarto, é perigoso? Será que mata assim na hora? Será que dá em mim, que eu sou jovem? Bom, em adultos jovens, né, e de meia idade, também dá sim. Será mesmo que o risco, né, de morte devido aí ao problema no coração é maior nessa fase da vida? A gente vai fazer o seguinte, quem vai responder, né, é o nosso cardiologista e nutrólogo também, Talmon Félix. Ele está aqui junto comigo hoje e ele vai tirar um pouquinho das nossas dúvidas, né? Porque, não é não, Talmon? Tudo bem? Tudo bem, Maria. Seja bem-vindo. Muita gente ainda fica nesse dilema. Eu vou fazer o que no médico? Eu sou nova ainda, eu não tenho nada, não sinto nada. Tem gente que nem sente nada. O pior é isso. É uma doença silenciosa, às vezes, silenciosa. Né? Sim. Como você bem falou, na verdade as doenças cardiovasculares como um grupo, elas são as que mais matam em todo mundo, né? Exato. Então, realmente as pessoas até pensam, não, outras causas, não, doenças cardiovasculares. É óbvio que englobar, como você colocou, AVC, hipertensão, infarto, parada cardíaca, mas de todas essas, a que geralmente é mais fatal e a que não dá uma segunda chance são, sim, os infartos. Os infartos, e eles são rápidos também, viu? Demais. Às vezes a gente fica pensando, como é que é infarto? Eu mesmo que não quero saber como é que é, viu? Mas é uma coisa que dizem que é uma dor muito grande. Às vezes tem gente que tem um infarto de madrugada, amanhece e pronto, nem tá mais lá. São duas estatísticas, na verdade, que têm que ser levadas em conta. Quanto mais jovens os pacientes, piores as chances de o infarto ser fulminante. Por quê? Porque na maior parte das vezes, no idoso, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, pelo endurecimento das artérias, pela deposição lenta de gordura. Já no jovem, não. Geralmente é uma causa de má formação, é uma causa de um problema congênito que já nasceu com ele, é uma causa que, por algum motivo, às vezes até genético, leva a uma deposição maior de gordura. Então, uma pessoa de 30 anos, você não pode dizer que uma que teve um infarto com 30 anos, como, por exemplo, aquele jogador de futebol em 2004, Serginho, ou em 2012, o filho de Cafu. Então, e agora mesmo, na própria Eurocopa, né, que teve um jogador que caiu em campo, colapsou o Eriksen, né? Então, assim, essas pessoas elas tinham algum fator genético que, por algum motivo, fez com que a gordura se depositasse mais rápido ali nos sítios coronários, causando a obstrução, né, e levando a um infarto. O do Eriksen, graças a Deus, foi abortado em campo, não sei se você chegou a acompanhar, foram minutos ali, foram 30 segundos, 3 minutos até de massagem que fizeram com que esse infarto fulminante dele fosse abortado, né? Ele teve uma parada cardíaca, até então de causa obscura, mas depois foi investigado e viu-se que ele tinha realmente uma doença genética que fazia com que as artérias coronárias dele ficassem cheias de gordura. Ou seja, quem tem pai e mãe com problema de coração, né, aí é que tem que estar em alerta, né, minha gente? Porque são essas pessoas que podem vir a ter alguma coisa por conta da genética mesmo, né? Então, vou deixar até aberto aqui o telefone de contato da gente, o nosso WhatsApp, porque se você tiver dúvidas, quiser mandar a sua pergunta, fica à vontade. Pode mandar áudio, pode mandar pergunta aqui, tá bom? Por que aqui jovens, né? Os jovens, eles têm mais probabilidade, vamos lá, de sofrer um infarto. É por conta que não se cuida, é por conta que não vai ao médico, acha que não tem nada, é por conta de atividade física, alimentação, seria o quê? Ao longo dos anos, os fatores de risco eles mudaram bastante. A gente tem que concordar que na geração dos nossos avós, por exemplo, eles comiam bem menos comidas processadas, eram pessoas extremamente ativas, né? Pessoas que, não vou dizer que se estressavam um pouco, mas os fatores de estresse eles eram menores, né? Hoje tudo é motivo de estresse, trânsito é motivo de estresse, trabalho é motivo de estresse. Veio essa pandemia que, assim, no final das contas foi o que a gente chama de turning point,
onde fez com que as pessoas ficassem mais sedentárias. Eu estou cansado de pegar pessoas em consultório que tinham uma rotina de vida saudável e que agora, doutor, por conta da pandemia eu parei de me exercitar, e eu digo, desculpa, porque no final das contas quem quis fez em casa. Eu sou um exemplo disso, eu não parei de procurar atividade porque eu sei o quão impactante e negativo é a falta de atividade física. Por isso que eu falei que ao longo dos anos os fatores de risco têm mudado, porque hoje, por exemplo, os 3 pilares que norteiam os fatores de risco para jovens principalmente é sim o sedentarismo, o consumo de alimentos muito processados, muito cheios de gordura, né, e a falta de atividade física, num contexto geral. E outro que eu esqueci de mencionar, no caso eu já tinha falado de sedentarismo, o tabagismo, que tem se tornado cada vez mais popular entre os jovens, e isso aí tem feito com que aumente exponencialmente os riscos. E como eu falei, no idoso, o fato de ser uma coisa crônica geralmente vai dando pequenos indícios, né? A angina é uma prova disso. O idoso chega no consultório dizendo que está com um pouquinho de dor no peito, um incômodo. No jovem, não. Geralmente, quando acontece, eu já vi inúmeros casos onde, quando tem tempo de chegar, porque a estatística também mostra que, na maior parte das vezes, a pessoa não tem nem tempo de chegar no hospital. Não mesmo. Chega muito mal, né? Chega sudoreico, chega com aquela dor que a gente chama de típica, né? Que é irradiando para o braço, para a mandíbula, às vezes até para as costas. E o fato dessa pessoa já ter lido muita coisa, já ter escutado muita coisa, já faz com que ela chegue muito angustiada, o que até piora a situação. Então, assim, no jovem, realmente, a probabilidade de um infarto ser fulminante ela é muito maior. Muito maior. Tá aí. Vamos lá. Temos a primeira pergunta, deve ser, que é por áudio. Vamos lá, solta aí. Bom dia, Magda. Bom dia, doutor. Eu queria saber quais são os sintomas de infarto e os sintomas de AVC. Porque tenho 27 anos, sempre tenho uma dor do lado do peito esquerdo, uma dorzinha fina. Será que tem alguma coisa a ver? É uma pergunta bem pertinente. Os sintomas de infarto, como eu falei, o que norteia o infarto é sempre a dor, né? Dificilmente o infarto vai ocorrer sem dor. É uma dor fina? É uma dor forte? A característica... É uma dor... A gente fica sem saber, né? A gente fica querendo saber, porque às vezes a gente sente, não sei se é gases, aquela dorzinha fininha assim, que às vezes a gente começa a sentir. O tipo de dor é uma dor que se conhece como dor opressiva. É uma dor, sabe aquela sensação de quando uma pessoa sobe em cima de você e aperta aquele peso contra seu peito? Pronto, é como os livros descrevem e como as pessoas geralmente se posicionam. Muita gente chega dizendo, é uma dor empontada que eu estou sentindo. Por que essa dor ela não é tão importante, mas não menos relevante? Porque não é o tipo de dor que acontece. Geralmente o coração está em sofrimento. Então o coração ele não sofre num pequeno segmento, ele sofre num trecho todo, né? Uma parede que a gente chama. E geralmente dá essa sensação de um peso, né? A forma de um peso. Mas assim, a gente tem que procurar sim investigar, é importante, no caso dessa pergunta, o paciente investigar, porque toda dor ela tem que ser levada em consideração. Sim. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que tirar o coração da linha de tiro. Então, a partir do momento que o coração está fora, sim, outras hipóteses são relevantes. Gases, problemas na coluna e ansiedade. Que eu, como posso dizer assim, já tive ansiedade, né? Eu sentei uma vez na cama certo de que estava tendo um problema no coração. E quando fui para o pronto-socorro, eu estava inclusive terminando cardiologia na época, e eu até pensei que irônico, né? E quando eu cheguei no hospital, meu amigo chegou para mim e fez, amigo, a gente fez o eletro, fez as enzimas e é só uma crise de ansiedade. Porque então, tem isso também, a questão da coluna, né? Problema de coluna que... Olha, gente, problema de coluna dá tanta coisa que vocês não têm noção. Dá até problema de estômago, que é devido à coluna. Ele falou agora da questão do coração. Essas pontadinhas que às vezes a gente sente de vez em quando, às vezes a gente fica, tô querendo respirar, não tô conseguindo respirar, né? Às vezes fica, tá doendo tanto que eu não tô conseguindo respirar. Isso aí, essa dor, tipo, o povo diz que é gases, né? Eu não sei se é. Tem não, isso também? Isso, pode ser? A gente na verdade, a gente não pode, como eu disse, não pode descartar nada. Tem que investigar. Né? O coração, óbvio que vários especialistas discordam. Mas eu costumo dizer que como um músculo, né? Se a gente se belisca, a gente sente doer. Se a gente tem uma cãibra, a gente sente doer. Então o coração como um músculo refinado, dói. Na minha concepção, sim, dói. E ele tem formas de avisar. Tanto que, para mim, a tríade que norteia o sedentarismo, né? E eu sempre falo para os pacientes, pressão alta. Então, se você começou a ter pressão alta, começou a ter a sua frequência cardíaca mais alta do que o normal, em repouso, 100, 105, 110,
e está tendo dores, pequenas pontadas, pequenos alertas, isso já é uma forma do coração pedir socorro. Ele já está dizendo ali, por favor, me dá uma força, porque assim, na hora que você precisar realmente dele, ele vai dizer, não, você não me preparou para isso. É verdade. Agora, a pessoa perguntou a diferença, né? Sim, dos sintomas de AVC, né? Isso, do não, AVC AVC são sintomas neurológicos, né? Certo. Geralmente as pessoas falam que você tem uma perda de total controle do hemicorpo, a fala fica enrolada, uma perda de força, entendeu? Então, realmente, esses sintomas do AVC, eles são bem mais, assim, não vou dizer fáceis de diagnosticar, mas quando você vê uma pessoa com AVC, você nunca esquece, entendeu? Porque ela tem logo um grau de paralisia facial, ela tem a fala enrolada e a força realmente vai embora. Enrolar a língua, né? Isso. Sei lá, um negócio assim. Gente, tem muita pergunta. Vamos lá, vamos soltar aqui para a gente poder não perder nenhuma. Bom dia, queria perguntar ao cardiologista se quem tem um prolapso na válvula mitral é perigoso ou se quem tem esse problema é propício a ter infarto. Não. O prolapso na válvula mitral, ele é um defeito que na maior parte das vezes é congênito ou adquirido, dependendo dos hábitos, aonde um dos folhetos da válvula, que ela é uma comporta, né? Esse folheto não funciona de forma correta, ele fica caído, por isso o nome prolapso, né? É uma queda desse folheto. E isso não tem nada a ver com infarto. E na maior parte das vezes, se a pessoa nunca se incomodar de fazer um ecocardiograma, por exemplo, ela nunca vai descobrir que tem. Só que, geralmente, quem é portador de prolapso tem uma queixa constante de taquicardia. Por quê? Uma vez que essa válvula não funciona, o sangue que já passou consegue voltar uma pequena parcela. Só que isso para o coração, você imagina ele como bomba, né? Então, se ele funciona num mecanismo onde o sangue sai de um compartimento para o outro e ele é ejetado, mas aquele sangue não conseguiu passar todo e acabou voltando um pouco, então vai gerando pequenas sobrecargas. A forma que o coração encontra de conseguir compensar isso é fazendo uma taquicardia. Então, pessoas com prolapso mitral, elas só têm que ter uma investigação normal e padrão para não deixar isso evoluir, porque o prolapso, sim, pode evoluir para uma valvopatia, que aí é outro segmento, é um problema na válvula. Né? Vamos lá, deixa eu te perguntar uma outra coisa, bem rapidinho. A gente pode ter um infarto e a gente não saber? Sim. Como é que é isso? Cansei de pegar, pronto. Geralmente, esses aí são os idosos, né? Eles têm pequenas obstruções coronárias, ou então formam o que a gente chama de placas moles. Certo. Como é uma placa mole? Na verdade, ela é um aglomerado, né, de triglicerídeos, de colesteróis, de células brancas do sangue, que fazem ali uma pequena placa que ela é mais fácil de dissolver, só que o fato de você já ter algum tipo de má formação dentro da sua coronária faz com que essa placa, na hora que passe lá, ela entupa. Só que aí faz um pequeno entupimento que a gente chama de temporário. E às vezes o fato do paciente já ter angina, ele já toma AS, já toma algumas outras medicações que fazem com que o coração resista a isso, faz com que o corpo tenha poder de dissipar aquilo. Sim. Então o corpo gera uma reação inflamatória, o que a gente chama, eu acho que alguns até julgam errado falar, mas de pré-infarto, né? E a pessoa tem uma obstrução temporária, há uma defasagem daquele segmento do coração que deixou de receber sangue. Na maior parte das vezes, essa injúria ela consegue ser vista no eletrocardiograma e logo depois se desfaz, o corpo consegue dissolver. E aí, mais na frente, em outro episódio, a gente pega o eletro e aí você às vezes pergunta, você já infartou? A pessoa, não. Eu digo, então seu coração ele defendeu, né? E você não sabia. E a pessoa até diz, teve uma época que eu senti realmente umas dores mais fortes, mas assim, eu achava que era gás, eu achava que era isso, eu digo, então você escapou. Olha aí, viu? Depois eu vou contar um relato de uma amiga minha que eu fiquei assim impressionada, ela falando e eu sem acreditar. E como é que é isso, né? Quero entender melhor como foi esse exame dela aí. Depois eu vou fazer uma pergunta para ele. Solta aqui. Mais uma. Bom dia, tenho 40 anos e algumas vezes que tenho aborrecimentos, sinto um aperto no peito, dormência nos braços, formigamento no rosto. Fui numa urgência e o médico diagnosticou ansiedade. Fez um eletrocardiograma e não deu nada. Eita, foi assim que você teve também essa ansiedade? Basicamente. Na maior parte das vezes a sobrecarga emocional, ela gera espasmos, né? Verdade. Eu acho que todo mundo já recebeu uma notícia ruim e já sente logo, né? Sente logo aquela dor. Então, na maior parte das vezes isso é por conta de espasmo coronário. E o corpo ele tem uma capacidade incrível de somatizar, né? Ele mostra com sinais o que está acontecendo por dentro. Então, existe até, eu acho que você já ouviu falar, uma síndrome chamada de coração partido. Né? Dependendo do nível de estresse, dependendo do tipo de notícia que você recebeu, as pessoas elas sofrem isquemia cardíaca por conta desse tipo de espasmo mais agudo do coração. Certo. Entendeu? Tem mais uma, né? Solta mais uma aqui. Solta aqui. Vai.
Bom dia, Marília. É que eu estou com um monte de mancha roxa pelo corpo. Isso pode ser sinal de problema cardíaco? Eita, ela tá igual como eu tava um dia. Pronto. Você quer responder essa daí? Eu Por respondo. favor, responda. Estresse. Na maior parte das vezes a gente provoca muita pressão e a gente já tem vasos, né, bem frágeis. Esses microvasos fazem microfraturas e aí acaba gerando esses hematomas. Então, não é à toa que tem muita gente, você percebe, essa pessoa está passando por problemas de ansiedade, de estresse, ela vai estar ali com as pernas todas pintadas, os braços, às vezes até hematomas em maiores partes, eu já vi. Nossa, eu já cheguei a ficar com minhas pernas roxas, minha gente, roxa. Eu acordava e fazia tão nada acontecendo. Estava estressado ou não estava? Eu sei lá, eu tava num lugar tão legal, curtindo. No outro dia que eu acordei, eu disse, Sabe qual é o nome disso? Às vezes o corpo, ele, às vezes a quando gente você não tá conseguiu nem relaxar, estressado, será? mas às vezes a gente fica com isso no subconsciente. Eu fui para cardiologista, foi tudo, né? Eu fui no vascular, dermatologista, de tudo. Eu fazia, não, minha gente, não tem condições não. Mas nunca mais me apareceu não. Quando aparece uma ronchinha bem pequenininha, bem pouquinha, mas as minhas pernas ficaram assim. Teve dia aqui que eu cheguei, minha perna estava muito, muito roxa. Vocês não têm noção de como é. Aí minha tia chegou para mim e fez, mulher, eu tenho isso também. Eu disse, pronto, deu a gota. É a genética de tia para a sobrinha. Só se for, né, minha gente? Deve ter isso. E ela manda para mim as fotos, viu? E diz, ó, tô roxa igual a tua. Ó como eu acordei hoje. Sem nem ter batido em nada, né? Sem ter tido nenhuma pancada, minha gente. É impressionante isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque uma amiga minha, ela disse, Marília, eu fui fazer um exame no cardiologista e quando eu estava lá na esteira, eu não estava sentindo nada. Mas de repente o médico ficou apavorado, me tirou dessa esteira, correndo, chamou todo mundo. Traz aí como é o nome daquele aparelhinho que é para voltar? Parada, é o DEA, o desfibrilador. Pronto, porque ele achou que ela ia ter uma parada cardíaca ali. Ela disse, eu não senti nada, não estava sentindo nada. Ele me perguntou assim, você tá bem? Ela disse, eu tô ótimo. Só que, como ela não fazia exercício, não fazia caminhada, não fazia nada, aí pode ter sido um dos fatores que ela começou a ter isso e ela não estava sentindo. Ou seja, você falou que infarto, geralmente, às vezes em pessoas jovens, a pessoa não sente. Só na hora do impacto mesmo, né? Pay-off. Então ele ficou tão apavorado, tirou ela urgente, disse, você não está sentindo nada? E ela, não estou sentindo nada. E ela ficou sem entender absolutamente nada. Ela fazendo num canto, o marido dela no outro, olhando pelo vidro e fazia, estou entendendo nada, que danado minha mulher está fazendo ali, o homem desesperado, chamando o pessoal para trazer o desfibrilador. Isso, desfibrilador. E aí, minha gente, ela ficou sem entender nada, nada mesmo. Mas ela simplesmente poderia estar sofrendo um infarto ali, uma parada cardíaca. Na verdade, eu posso dizer o que aconteceu com ela, né? Eu peguei uma paciente exatamente igual ontem. O caso dela foi o seguinte, o coração, por isso que tem que ser investigado, ele pode se mostrar de uma forma no repouso e pode se mostrar de outra forma no estresse. Por isso que em pacientes jovens é indispensável no diagnóstico fazer um teste ergométrico. Por quê? Você submetendo a um paciente, porque todo mundo até diz, não, é só uma esteira. Não, não é só uma esteira. Eu já coloquei jogador de futebol para em 12, 13 minutos pedir para parar. Porque realmente a esteira ela tem um grau de inclinação que acaba forçando bastante o teste e a gente consegue fazer com que esse coração seja induzido ao estresse. Obviamente que tem outros testes, como a cintilografia, que não são invasivos, que a gente consegue um diagnóstico mais preciso, até da região que está sofrendo a isquemia com o estresse. Mas o teste ergométrico é uma boa porta de entrada e nesse caso dela foi indispensável para o diagnóstico, porque na hora que ela estava fazendo o exercício, o coração dela provavelmente entrou no que a gente chama de fibrilação ventricular, que acontece, que é justamente quando o coração começa a bater de uma forma desordenada e ela podia ter um colapso a qualquer momento. Por isso que ele pediu o desfibrilador, justamente para realinhar o ritmo cardíaco dela e ela não ter o evento. Entendeu? Mas eu tive isso com uma paciente ontem. Ela fez em torno de 4 minutos de esteira. Com 4 minutos ela começou a fibrilar o ventrículo, eu reduzi a esteira. Na hora que eu reduzi a esteira, eu olhei para ela e fiz, você tá bem? Ela disse, eu estou 100%. Eu digo, pronto. Vamos fazer o seguinte, senta ali fora, deixei para conversar com ela num segundo momento, porque ela tinha acabado de fibrilar, apesar de ter voltado ao normal, mas aí eu disse, olha, a gente vai precisar fazer um cateterismo. E aí de lá mesmo a gente já regulou ela, tudo bonitinho.
Mas assim, realmente é escapar por um triz. Na maior parte das vezes, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico pré, o desfecho é bom, porque a gente consegue fazer angioplastia, consegue encaminhar, se for o caso, até para uma cirurgia, se necessário, dependendo do número de lesões, e tirar o paciente de um quadro que possivelmente seria fatal. Meu Deus, tá vendo aí, minha gente? Tá vendo aí, o negócio é mais sério do que a gente pensa, né? Vamos fazer o seguinte, vou pedir para ele esperar só um pouquinho, tá? Eu vou aqui fazer uma mexão com minha amiga Diana, que ela trouxe, minha filha, cada roupa linda e maravilhosa, mas continue mandando sua pergunta, que já já eu volto pro doutor, tá bom? Mas olha, Diana, tudo bom, minha amiga? Tudo que bom. tanta coisa linda é essa para